Bom dia, paz do Senhor. Hoje nós estamos em mais um Devocionais com Deus. Nós estamos no 20º dia da série Vivendo como Ele Viveu. 30 dias vivendo como Ele viveu. E hoje nós vamos meditar no versículo que está em Lucas, capítulo 2, versículo 51. Mas antes vamos orar? Senhor, mais um dia a gente está na Tua presença. Mais um dia a gente busca saber de Ti. Mais um dia, Pai, para procurarmos conhecer a Tua palavra e saber o que fazer da nossa vida. Toca no nosso coração, Senhor, para que a gente nunca desista de aprender mais. Para que a gente nunca desista de Te buscar e de saber mais da Tua palavra do que o Senhor espera de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos lá? O tema de hoje, do 20º dia, é: seja obediente aos pais e responsáveis, como Jesus foi. Vamos ler o versículo? Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. Então vamos recapitular o que se passou antes desse versículo, né? Os judeus tinham várias festas para comemorarem. E quando essas festas aconteciam, eles precisavam ir até o templo para participar dessas festas. Essa viagem, dependendo da distância, podia durar dias. E os pais de Jesus fizeram essa viagem de 3 dias para ir até o templo, para celebrar, para comemorar essa festa. E foram em caravanas, em grupos. Na volta dessa festa, já tendo andado um longo percurso, eles perceberam que Jesus não estava com eles. Quando perceberam que Jesus não estava com eles, perguntaram, se informaram: Jesus não está aqui, vamos atrás de Jesus? E eles voltaram aonde tinha sido comemorado a festa, para buscar Jesus, para descobrir onde ele estava. Quando chegaram no templo, deram de cara com Jesus sentado, junto com os doutores, conversando sobre a lei, sobre as leis do Senhor. E ele era uma criança, ele era pequeno, mas ele falava com tanta sabedoria, ele falava com tanto ensinamento, com tanta propriedade, porque ele era filho, né? Ele é filho de Deus. Então ele sabia do que ele estava falando. Aquelas leis ele já tinha visto o pai dando para Moisés. Então ele sabia do que estava sendo falado ali. E quando os pais dele, os pais terrenos, viram o que ele estava fazendo, o encontraram, eu como mãe fico imaginando um alívio. O alívio, o menino está aqui. O que o menino está fazendo? O menino está falando sobre as leis. Maria sabia quem era Jesus. Ela sabia que ela tinha trazido ao mundo, tinha sido escolhida para trazer ao mundo o Filho de Deus. Aquele que tinha algo para ensinar a população, para ensinar as pessoas. Ela sabia que aquela obra era muito grande. Mas mesmo assim, ela como mãe, ela falou: por que fizeste isso a mim? Por que fizeste isso com nós? Por quê? Porque como pai e mãe, a gente se assusta, a gente não quer ficar sem ver o nosso filho. A criança some um pouquinho, você já olha e fala: fulano, cadê você? E Maria chegou e falou: por que fizeste isso conosco? E aí, Jesus responde: eu estava na casa do meu pai, eu estava ensinando, estava conversando sobre o meu pai. Mas uma coisa muito interessante que é nesse versículo que a gente quer meditar é: mesmo Jesus sabendo quem ele era, todo o conhecimento que ele tinha, por já ter visto toda a história ao lado de Deus, mesmo sabendo o que viria pela frente, porque ele veio sabendo o que ele iria passar, quando Maria o chama, ele obedece. Ele sabia que ele era
muito importante. Ele sabia quem ele era, mas mesmo sabendo quem ele era, ele respeitou a autoridade dos pais terrenos. Gente, isso é lindo demais. É lindo observar como na vida de Jesus ele se humilhou, ele se colocou na situação que era necessária. Em nenhum momento ele se colocou acima do que deveria. Quando ele viu a situação, ele se explicou, disse o que ele estava fazendo, mas a mãe disse, vem, e ele foi. E é nisso que a gente quer meditar hoje. Na obediência. Nós devemos obediência aos nossos responsáveis, aos nossos pais, independente se a gente já é adulto. E é muito interessante isso porque quando a gente observa, por exemplo, o adolescente, o jovem, é a fase que a gente já olha, eles já olham para os pais e falam assim, sei muito mais do que ele. Bobo, hein? Imagina. Ele que não sabe de nada, eu sei de tudo. E não, né? Os pais muitas vezes nem conseguem alcançar a mesma quantidade de estudo que os filhos hoje têm acesso. Alguns pais que a gente conhece não conseguiram fazer da mesma forma, mas insistiram para que os filhos chegassem numa quantidade de estudo, de instrução, de conhecimento boa, melhor do que a dele. Mas esse conhecimento de vida, que é tão valioso e que os pais têm, esse conhecimento a gente adquire respeitando o pai e a mãe, ouvindo o que o pai e a mãe diz. Eu costumo brincar no meu dia a dia, toda vez que eu converso sobre educação, né, de filhos, que a minha avó não tem estudo. Ela, se você pedir para ela escrever o nome dela, ela vai fazer com muita dificuldade. Mas ela tem uma sabedoria de vida, um discernimento do que é certo e do que é errado, do que agrada ou não a Deus, que muito jovem que tem estudo, sabe muita coisa interessante, não consegue compreender a necessidade de ser obediente a Deus, como ela tem. São ensinamentos diferentes. E é por isso exatamente que a gente precisa valorizar o que um pai e uma mãe fala. Eles estão acima da gente em responsabilidade espiritual. O que um pai e uma mãe diz e nos ensina dentro da Bíblia, dentro dos ensinamentos, como dicas, como opiniões, às vezes a gente olha e a gente fala, ai, nada a ver, esse nada a ver, né? Ele é famoso, nada a ver, isso aí que está falando não tem lógica, não tem necessidade, não tem um porquê de eu fazer. Mas quando a gente olha para a história de Jesus, a gente vê exatamente diferente. Vê ele sabendo quem ele era e vê ele valorizando quem os pais eram. E aí eu pergunto, nós temos feito isso? Quando os nossos responsáveis chegam para a gente, os nossos tios, as pessoas de maior idade, que chegam para a gente preocupado porque viram algo acontecer e falam assim, fulano, eu vi isso e eu queria conversar com você. A gente tem sido sensível, a gente tem sido humilde, porque toda vez que a gente pensa no versículo de obediência, a gente logo transfere para a vida de criança, né? Toda vez que vai falar de versículo de obediência, um mandamento de obediência, é para criança, é para jovem, é para adolescente. Mas, gente, isso é para a gente, adulto. Isso é para as outras pessoas que já estão na correria do dia a dia, na responsabilidade de criar outras crianças. Porque não tem como a gente querer que os nossos filhos sejam obedientes se a gente não é para os nossos pais. O exemplo de vida tem muito peso na vida de qualquer ser humano. Se você não obedece aos seus pais, não os trata com honra, hoje que você é adulto, como é que o seu filho vai aprender a fazer o mesmo? E se a gente não planta essa sementinha de que a gente é obediente, ele deve ser obediente, como seremos obedientes a Deus? Eu falo isso também muito para as crianças. A minha turma da Escola Bíblica Dominical é de 7 e 8 anos. E eu falo sempre para eles,
Se nós não conseguimos ser obedientes aos nossos pais, que nós estamos vendo, como nós seremos obedientes a Deus, que a gente não está vendo? Que é fé por cima de fé, exercitando a fé, e é orar tendo fé que Ele está te ouvindo e Ele vai te responder, e quando Ele responde, a sua fé cresce, e aí Ele responde de novo e a fé cresce, e você exercita e ela cresce. Então, como que você vai obedecer aos mandamentos do Senhor se você não consegue obedecer ou ouvir uma dica, uma ideia, uma opinião do seu pai e da sua mãe? Isso não é só para criança. Porque se a gente teve dificuldade para aprender quando criança, com os nossos pais, a obedecer, como que a gente vai agora, como adulto, obedecer a Deus? Como a gente vai aceitar que a palavra do Senhor é viva e suficiente como lei para a minha vida? Como que quando Deus falar para mim, não faça isso, não vá até lá, eu vou acreditar nele e isso vai ser o suficiente para mim? Eu não vou, gente. Se o meu coração não é humilde para ouvir o que o meu pai e a minha mãe têm para me dizer, como ele vai ser humilde para ouvir o que Deus tem para me falar? Porque o que Deus vai pedir de mim é muito mais do que o meu pai e minha mãe podem me pedir. Se eu me incomodo, isso agora aplicando na vida dos mais novos, né? Ou dos que não são tão novos, mas ainda vivem com os pais. Infelizmente, a gente ainda vê muitos casos disso acontecendo. Se eu me incomodo que a minha mãe fala, lava a louça para mim, por favor, como que eu vou aceitar quando Deus falar para mim, não namora com esse rapaz? Esse rapaz não é o que eu tenho para você. Como que eu vou aceitar quando Deus falar assim, não vai para esse emprego, parece bom, mas ele vai te desviar do que você tem que fazer. Ou quando eu sonhei com uma profissão maravilhosa, que o rendimento é incrível, que vai me deixar lá no topo do reconhecimento, mas Deus fala assim, olha, o que eu tenho para você é para você ser missionário lá nas cidades ribeirinhas, ou então eu vou te mandar para a Coreia, você vai para a Coreia, e lá você vai correr risco de vida, mas eu vou te sustentar. E aí? Se eu não conseguir obedecer, lavar o banheiro, lavar a louça, manter meu quarto arrumado, tá vendo como as coisas são feitas em escadinha? É como um degrau por vez. A gente aprende aqui que precisa organizar o nosso quarto quando é pequeno, que precisa guardar os brinquedos que a gente bagunçou, que precisa aprender a saber qual é a roupa em determinado local. Se ela já está suja, eu posso ajudar minha mãe a levar no cesto, né? Vamos fazendo a escadinha da idade. E aí eu vou crescendo, a responsabilidade vai aumentando, eu já posso lavar a louça, eu já posso botar a roupa para bater. E um pouquinho mais velho, minha mãe já me confia em deixar lavar o banheiro, porque eu já tenho uma noção de equilíbrio, eu não corro risco de cair e me machucar num ambiente normalmente pequeno. E aí eu cresço mais um pouquinho, eu já adquiro a responsabilidade de trabalhar fora, fazer um estágio enquanto está no ensino médio. E aí eu aprendo a administrar o dinheiro. No meu primeiro salário, eu quero gastar com tudo que era minha vontade de realizar, mas a minha mãe fala, filho, guarda um pouquinho. E aí eu não quero ouvir. E aí eu já começo a desmontar aquilo que eu deveria dar continuidade. E daí em diante, muitas lições vão aparecer na vida da gente e que se a gente não for aprendendo, não for colocando em prática a obediência, em coisas mínimas, quando eu for adulto e Deus falar, abra mão disso, eu não vou querer abrir mão. Então parece simples falar para um adulto, obedecer ao pai e à mãe, mas é uma coisa pequenininha que começou desde pequenininho também. E é lindo ver como Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade, obedeceu aos pais dele terreno. E ele foi onde eles mandaram. Ele estava fazendo a obra do Senhor? Estava. Ele estava compartilhando sobre as leis? Estava. Ele estava fazendo o que Deus mandou? Estava. Mas quando os pais chamaram, ele foi. Isso é lindo demais de ver, gente.
É muito gostoso compartilhar, né? E aqui eu quero compartilhar com vocês algumas perguntas. Você já presenciou um filho ignorando um pai e uma mãe? Independente da idade. Digo da idade menor, é a que eu vivo diariamente, né? Como eu sempre comento, sempre cito, eu tenho 2 filhos, uma de 7 e um de 10. Estou em processo de educá-los. Não é a coisa mais fácil. De tudo que eu já fiz na minha vida, é a parte mais difícil, que é quando a gente forma o perfil de um ser humano e mostra para eles o que é bom e o que é ruim. E depende de que eles, vendo a sua vida e a sua explicação, entendam que aquilo ali é bom para eles e eles decidam se eles vão ou não tomar o caminho da obediência. Essa é a experiência que eu tenho agora, né? E quando a gente olha em volta e vê tantos pais sofrendo com filhos de 15, 20, 30, que ainda nem saíram de casa, que estão junto, que estão dando trabalho, que estão desobedecendo, que ignoram os pais falam e eles nem querem saber, deixa falando sozinho. Gente, é muito triste, é muito, muito triste, porque são situações que vão acumulando na família, no coração dos pais, dos filhos. São pessoas que vão só colocando por cima. É como se você fosse montar uma pilha de sentimentos, de mágoas. É uma pedra em cima da outra, que depois, para ser desfeita, para ser quebrada, dá tanto trabalho. É tão triste. Quando, na realidade, a gente só precisava sentar e ouvir e dar valor. Os nossos pais não estão ao nosso lado, os nossos tios, os nossos responsáveis, os avós, eles não estão ao nosso lado por pura coincidência. Quem acredita em Jesus sabe que as coisas não são coincidências, elas são planejadas pelo Pai para que a gente aprenda, desenvolva, cresça na presença dele com o que ele deixou para nós. Então, se hoje você tem a bênção de ter um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô e uma avó preocupados com a sua vida e investindo em você, você é muito abençoado. Você é afortunado demais. Porque essas pessoas que se importam e param um tempo da vida delas para sentar do seu lado e falar assim: fulano, vem cá, preciso compartilhar algo para você. Essa pessoa te ama. Ama tanto que ela sabe que ela pode arrumar um problema por te chamar a atenção, mas ao mesmo tempo ela quer te ver bem. Então ela se arrisca para te ajudar a crescer. Se você tem até hoje alguém que fala com você e te ajuda, você é muito abençoado. E essa pessoa merece respeito, carinho e retorno. Porque ela está investindo o tempo da vida dela que ela poderia fazer qualquer coisa para que você cresça, para que você desenvolva. Alguns cultos atrás, na pregação, nós vimos sobre a obediência e vimos qual é o ponto limite, né? E quando o pai e a mãe quer que você faça algo que você sabe que não é correto. O ponto seguinte é exatamente você avaliar se aquilo agrada ao coração de Deus. É claro que, infelizmente, a gente sabe de histórias em que os pais não estão planejando as melhores coisas para os filhos. E aí, nesse caso, a gente precisa buscar as respostas de Deus para a nossa vida, os planos dele e o que ele acha. Mas se você tem um pai ou uma mãe que se preocupa com você e que quer o seu melhor e sempre busca falar com você com amor e carinho, eles merecem ser ouvidos. Eles merecem um retorno. Eles merecem. Assim como Jesus retornou com os pais dele na viagem, assim como ele deu valor à preocupação de José e Maria,
nós também precisamos dar um retorno aos nossos pais responsáveis, pessoas amorosas que se preocupam com a gente, porque isso também é viver como Jesus viveu. Amém? A tarefa de hoje, a aplicação prática, é que eu quero te convidar para ser obediente à sua autoridade, seja lá quem for. Pode ser o pai, a mãe, tio, tia, avô, avó. Graças a Deus a gente tem essa oportunidade de ter pessoas na nossa família que se preocupam conosco, né? E eu quero te convidar, se você olha para trás, para a história de vocês e consegue enxergar que em algum momento eles se preocuparam, quiseram fazer algo de bom e vocês não perceberam na hora, ficaram chateados, falaram, você não sabe de nada, me deixa aqui, você está viajando, né? Não. Você percebe que você fez algo que não deveria ter sido feito? Se corrija. É muito gostoso, é difícil, mas é gostosa a sensação depois que você pede perdão. Quando você percebe que você errou e vai na pessoa e fala, olha, eu quero me consertar com você. E essa característica de quem pede perdão quando percebe que errou, ela é uma característica muito importante para o cristão. O arrependimento faz parte da conversão do cristão. E é exatamente esse ponto que a gente precisa passar quando a gente reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador. Quando a gente reconhece que a gente é pecador e que a gente se arrepende de tudo que a gente fez de errado, pede perdão para Deus e afirma que dali em diante a gente vai tentar fazer diferente. O arrependimento é necessário na vida do cristão em todos os dias da nossa vida. É como se você estivesse fazendo um balanço de tudo que você fez no dia de hoje e pensando, isso aqui não foi legal, preciso corrigir. Isso aqui está legal, isso aqui pode permanecer, eu posso repetir. E no relacionamento com os nossos pais responsáveis, a autoridade, quem a gente sabe que está ali na nossa vida para contribuir, a gente também precisa fazer isso. A gente precisa parar e observar. Eu errei? Preciso mudar? Preciso reavaliar? Então, a atividade prática de hoje é exatamente essa. Você repensar se tem algo que você precisa corrigir nas suas atitudes com alguém que só fez para te ajudar. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai, muito obrigada, porque diariamente eu vejo o Senhor me ensinando, me corrigindo, me mostrando o que eu preciso mudar. Senhor, sem Ti, eu não consigo nada. Tu és o meu Salvador, meu Redentor. Tu és quem planejou um plano perfeito para me salvar. Enviou seu Filho, que nos mostrou em cada dia da vida dele, cada escrito que a gente lê na Bíblia, como ele fez escolhas para honrar o teu nome e para te obedecer. Ele é o nosso manual, ele é o nosso parâmetro, ele é o nosso ponto de referência. A vida de Cristo serve para nós vermos como devemos agir e quais escolhas devemos fazer. Senhor, toca no nosso coração para que a gente seja sensível à Tua palavra, para que a gente deseje viver como Jesus viveu, para que te obedecer seja prazeroso, gostoso, bom, que não seja doloroso, pesado, cansativo, que a gente aprenda a sentir prazer em estar na Tua presença. Senhor, nos ensine a ser obediente aos nossos pais, à nossa autoridade, seja os avós, seja os tios, a quem se preocupa com a gente. Senhor, nos ensina a ver amor quando alguém chega para nos corrigir,
Nos ensina, Pai, a enxergar o seu amor através de outras vidas. Que o nosso coração seja humilde para perceber que é cuidado seu conosco. Nos trata, Pai. Cura, Pai. Quem pode estar ouvindo essa oração e pode estar pensando, mas eu não tive pai, eu não tive mãe. Cura esse coração ferido, que não teve um pai ou uma mãe presente, que olha para trás e pensa, para quem que eu vou falar? Para que essa pessoa possa te buscar, para que essa pessoa possa encontrar em ti um pai amoroso, um pai bondoso, que nunca o abandonou, mesmo que o pai e a mãe não fossem presentes. Senhor Jesus, nos ensina a ser como o Senhor. Nos ensina a buscar agradar o Pai em primeiro lugar. Que todas as nossas escolhas, assim como as suas foram, seja para a honra e glória do nome de Deus. Que a tua palavra, a palavra de Deus, esteja na nossa mente, no nosso coração, diariamente, como resposta para tudo o que nos acontecer. Senhor Jesus, nos mostra as escolhas que nós devemos fazer, o caminho que nós devemos percorrer, para dar exemplo. Não tem como dizer que é cristão sem dar exemplo. Nós precisamos ser, não só de falar, mas de viver, para que as pessoas que estão ao nosso redor vejam nossa vida e queiram ser também como tu, Senhor Jesus, foi. Nos capacita e nos ensina a ser obediente como o Senhor foi. Deus abençoa a nossa semana, nosso dia, e que ele seja cheio de aprendizagem e cheio de chances para a gente colocar em prática o que a gente acabou de ouvir. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Quero agradecer pela presença de vocês, pela companhia. Quero pedir que, se você gostou, se você curtiu, curte, clica o botãozinho, compartilha, segue o perfil da igreja, o nosso canal, manda para algum amigo, fala, olha, essa palavra me abençoou. É bom demais compartilhar a palavra do Senhor. Ela é alimento, ela é vida, ela é o que a gente precisa, ela é o nosso manual. Então, quando a gente tem a chance de compartilhar um versículo com alguém, ou falar para alguém, olha, isso tocou no meu coração, pode te abençoar, pode te ajudar, compartilha. Aproveita a chance. Eu gosto sempre de falar isso, eu falo para as crianças e gosto de repetir aqui. Existem países em que a palavra não pode ser compartilhada. Você não pode perder a chance. Tem que compartilhar a palavra do Senhor. Não é? Se a gente pode, a gente tem que aproveitar todas as chances possíveis, porque tem muita gente precisando ouvir que Jesus a ama e tem sonhos lindos para a vida dela. Compartilha, essa palavra precisa chegar. Vai mandando. Se for da vontade do Senhor, o Espírito Santo vai tocar nessa pessoa e ela vai ter experiências maravilhosas e você vai poder perceber que não foi em vão, que o compartilhamento foi para abençoar a vida de alguém. Eu já tive experiências desse jeito, de mandar pensando assim, ai meu Deus, a pessoa vai achar que eu sou maluca, por que eu estou mandando? E aí eu mandava e a pessoa falava, era a resposta que eu precisava. Então compartilha, manda, porque eu tenho certeza que você vai abençoar algumas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que a sua semana seja deliciosa. Tchauzinho.